Os irmãos acharam aí? Glória a Deus. Capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Foi nos passado um tema e nós vamos trabalhar em cima desse tema aqui, amém? Vamos trabalhar em cima dele e eu tenho certeza que Jesus vai falar muito conosco. Lucas 14, versículo 25. Deus seja louvado. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 14, 25. Glória a Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Vamos voltar, irmãos, ou vamos para frente um pouco agora no livro de Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Glória a Jesus. Romanos 12, 21. Aleluia. Vamos abrir lá. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Romanos 12, 21. Glória a Deus. Romanos 12, 21. Carta de Paulo aos Romanos. Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Os irmãos podeis assentar. Aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus. Meus queridos, como eu estava dizendo, que coisa boa nós estamos aqui. Eu peço os irmãos que tenham paciência comigo. Amém? Eu preciso que você preste atenção aqui em mim. Amém? Eu preciso disso, porque Deus, Ele tem uma palavra através da minha pessoa para você. Aleluia. Irmãos, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, no tema que os irmãos aqui escolheram, fixa as tuas estacas, fixa bem as tuas estacas. E o tema que foi nos passado, desse tema geral, que diz, aplanando a terra, porque para fixar as estacas, precisamos preparar a terra, aplanar a terra, E nós entendemos na parábola que Jesus fala das sementes, ali que ele semeou, uma caiu à beira do caminho. Quantos irmãos lembram dessa parábola? Amém. Outras caíram numa terra boa, E quando nós lemos aquela parábola, eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas Jesus ali naquela parábola, ele não frisa a semente, ele não frisa o semeador, mas ele frisa a terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele frisa a terra naquela parábola, ou seja, entendemos que essa terra é eu e você. Amém. Aleluia. Amém. Então, quando nós meditamos nessa palavra aplanando a terra, isso quer dizer que o que o irmão falou, que nós estamos nesse lugar aqui é para sermos aplanados, endireitados, tratados, abençoados, e nós vamos voltar, irmãos, com mais força. Dentro dessa palavra aplanando a terra, nós vamos tirar o tema enfrentando as dificuldades. Enfrentando as dificuldades, porque para eu ser aplanado, moldado, melhorado, lapidado, eu preciso enfrentar as dificuldades. A vida, a nossa vida, esse dom que Deus nos deu, irmãos,
é nós podemos dizer, uma grande oficina de Deus, da qual Ele é o oleiro e Ele está trabalhando em nós. Aleluia. E conforme os irmãos, conforme nós vamos responder às dificuldades, nós vamos sendo trabalhados e aplanados. A vida, na verdade, ela é uma grande escola, e a escola da vida, aleluia, ela vai fazendo com que nós venhamos aprender as matérias, né? Para que nós venhamos passar de degraus ou passar de ano. Os irmãos observam que na escola, quando nós estamos ali estudando, quando nós não entendemos direito, por exemplo, aquela matéria, a matemática é até bom, né, irmãos? Mas quando entra para a física, né? Quando entra para aquelas matérias complicadas e que nós não entendemos, o que acontece, irmãos, quando vamos fazer a prova? Nós reprovamos e repetimos de ano, não é isso? E aí precisa da recuperação para que nós venhamos estudar mais para passarmos de ano. Isso é a vida, as dificuldades da vida, né, que nós temos que enfrentar, são matérias que cada um tem a sua e que nós precisamos passar. Nós precisamos ser aplanados naquela área, e se nós não conseguirmos entender isso, o que vai acontecer? Vamos repetir de ano, vamos voltar de novo ali, e Deus permite essas coisas para que nós venhamos ser aplanados, abençoados. Aleluia. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, nos textos que nós lemos, que precisamos vencer o mal, que precisamos observar que nós vivemos em sociedade, principalmente, primeira sociedade, família, né? Viemos a essa terra através da família, ou seja, relacionamentos, né? As dificuldades acontecem através dos relacionamentos já dentro de casa, não é isso, irmãos? Já dentro de casa começamos as dificuldades, e Jesus, Ele nos escolheu para quê? Para sermos pessoas chamadas de discípulos, não é isso, irmãos? Amém. Discípulos. E no texto primeiro que nós lemos, diz que nós temos que deixar pai, mãe, filhos, temos que aborrecer, aleluia, a nossa família e até a nossa própria vida, aleluia, para que sejamos discípulos de Cristo. Porque o texto que nós lemos diz que se nós não queremos fazer isso, o que vai acontecer? Não podemos ser chamados discípulos de Cristo. Mas eu quero entrar aqui de fato nessa palavra, porque todos nós que estamos aqui, todos nós temos dificuldades. Quem não tem dificuldade, levanta a mão aí, irmão, deixa eu ver. Deixa eu te conhecer. Todos nós aqui temos dificuldades, não é isso? Então o que acontece? Dificuldades estas que, se nós não soubermos combatê-las, discerni-las, o que vai acontecer, irmãos? Essas dificuldades vão nos vencer. Vamos vencer. O tema é enfrentando as dificuldades. Eu preciso discernir, entender, compreender que essa dificuldade que eu estou passando é uma dificuldade que eu tenho que enfrentá-la. Às vezes, quando nós falamos em enfrentar a dificuldade, as pessoas talvez podem pensar, mas como? Às vezes é com a paciência, queridos. Às vezes é orando por alguém que está fazendo você passar por essa dificuldade. Às vezes não é revidar, né? Mas o que acontece? A Bíblia diz, e eu pedi aos irmãos para repetir, a Bíblia diz que eu e você, que nós podemos enfrentar as dificuldades.
A Bíblia diz que nós podemos vencer o mal. O versículo 2 que lemos aqui diz, né, que podemos vencer o mal. Então, se eu posso vencer o mal, se a Bíblia diz que eu posso vencer o mal, então quem sou eu para dizer que eu não posso vencer o mal, que eu não posso vencer as dificuldades? Irmãos, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. E tudo que a Bíblia diz que eu posso e que você pode, você pode. Amém. Amém. Muitas pessoas têm dificuldades em entender aquilo que Jesus falou. Jesus disse assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu. As pessoas, uau, obras maiores do que o Senhor. Irmãos, Jesus é mentiroso? Não. No livro histórico de Atos, a Bíblia diz que nunca houve uma mentira na boca dos lábios de Jesus. Pastores, líderes, igreja, se ele falou, então é verdade. Mas muitos de nós não entendemos, falta-nos a fé para acreditar nisso, né? Mas eu e você podemos vencer o mal. Irmãos, eu descobri uma coisa. Muitas pessoas, elas estão enfrentando o mal com o mal. Os irmãos me entendem? Amém. Amém. Muitos estão enfrentando o mal com o mal. Muitos estão querendo enfrentar as dificuldades com as dificuldades. E isso não é bíblico não, irmãos. Isso é antibíblico. A Bíblia não diz isso. Nós temos que enfrentar o mal, no versículo que lemos, com o bem. E o bem aqui, eu entendo que é a palavra de Deus. Eu preciso enfrentar as dificuldades com o bem. E para que os irmãos possam enfrentar as dificuldades com o bem, nós precisamos entender aonde primeiro acontece as dificuldades. Aonde primeiro acontecem as dificuldades? Porque se eu e você não entender isso, nós vamos fazer como diz o ditado: dar murro em ponta de faca. E quem dá murro em ponta de faca, irmãos, corta a sua mão. Nós vamos fazer como diz o livro de Provérbios: tentar pegar o cachorro pelas orelhas. E quem pega cachorro bravo pelas orelhas, irmãos, vai sair mordido. Então nós precisamos entender aonde começam as dificuldades. Irmãos, tem uma frase muito importante que diz assim: todas as dificuldades externas são reflexos de conflitos internos. Os irmãos podem repetir comigo? Para ficar bem gravado, vamos lá. Todas as dificuldades externas são reflexos de conflitos internos. Glória a Deus, parabéns para vocês, irmãos. Aleluia. Todas as dificuldades externas, irmãos, é reflexo de um conflito interno. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa frase, com essa palavra? Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, muito simples. Nós hoje, já até participamos, desses líquidos para que os irmãos venham entender o que eu quero dizer com essa frase. Existe, irmãos, 3 tipos de líquidos que eles têm a mesma medida. Preste atenção aqui. Existem 3 tipos de líquidos que eles têm a mesma medida. Porém, eles não têm o mesmo peso. Que líquidos são esses? O leite, o café e a água. Se você pegar 1 litro de leite,
Se você pegar 1 litro de água e se você pegar 1 litro de café e olhar a medida, tudo é 1 litro, não é isso? Mas se você colocar numa balança de precisão, você vai observar que um pesa mais do que o outro. Viu, irmãos? Eu estava observando isso. O leite, ele pesa mais do que o café. O café pesa menos do que o leite. E o café pesa menos do que a água. São 3 líquidos, mas cada um tem um peso. Assim é, irmãos. Assim é que funciona. Dessa maneira também acontece os conflitos internos, os conflitos dentro da minha mente e da sua mente, conflitos que nós podemos chamar